meu nome é Shelly, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá. Esse trabalho ele foi realizado com o apoio da CAPES e ele é fruto da minha atual pesquisa de mestrado. O título do meu trabalho é A Discussão sobre Colorismo no Twitter, uma análise a partir da polêmica do tema no BBB 2021. E o objetivo da pesquisa é fazer uma análise qualitativa do debate sobre colorismo no Twitter a partir do mapeamento e também da coleta dos discursos comuns sobre o tema em postagens na rede social, partindo do evento de questionamento da identidade racial de Gilberto Nogueira em um episódio do Big Brother Brasil 2021. A justificativa da pesquisa ela se dá tendo em vista que, apesar da vasta produção intelectual sobre a questão racial no Brasil, a temática do colorismo em si ela ainda foi muito pouco explorada. Eu entendo, nesse sentido, que o acontecimento e a sua repercussão elas podem servir de exemplo e base para refletir sobre o tema. Ademais, no trabalho, eu utilizo metodologias centrais aos estudos culturais, como a etnografia, embora focando ela no ambiente digital, para compreender e interpretar os discursos construídos, replicados e também contestados no ambiente virtual, aliados também aos estudos de recepção e o circuito cultural, que levam em consideração os 5 eixos de produção de sentido e significado, sendo eles a produção, o consumo, a representação, a identidade e a regulação, bem como o desenvolvimento destes no contexto histórico-social. Nessa linha, eu adoto uma perspectiva crítica às concepções de baixa cultura versus cultura alta cultura ou cultura popular versus cultura erudita, defendendo que o público que consome reality ele não apenas o faz de maneira passiva e também de que é possível refletir sobre problemáticas extremamente importantes na sociedade contemporânea através do programa. E ainda, para o entendimento de questões sobre colorismo e identidade, a pesquisa ela se orienta em autores como Alessandra Devos, Gabriela Rodrigues, Larissa da Silva Fontana, Neuza Santos Souza, entre outros. No trabalho, eu parto do fato de que as atribuições comuns na produção escrita sobre colorismo o definem, de maneira simplificada, como uma hierarquização dos tons de pele e traços físicos de pessoas negras que vão definir a intensidade da discriminação que essas pessoas vão sofrer. O termo, propriamente dito, ele foi utilizado pela primeira vez em um texto da escritora norte-americana, melhor dizendo, estadunidense, Alice Walker, em 1983, e desde então foi nos Estados Unidos e no contexto racial estadunidense que o conceito ele se desenvolveu. Apesar disso, no cenário brasileiro dos últimos anos, vários autores, tanto fora quanto dentro da academia, eles passaram a utilizar e a desenvolver as suas reflexões sobre o tema a partir da definição inicial cunhada por Alice Walker. Destaque-se, no entanto, a pesquisadora Alessandra Devuski e o seu livro Colorismo, publicado em 2021, onde ela utiliza o conceito para pensar as relações raciais no Brasil. Na visão da autora, o colorismo ele teria surgido com o objetivo de manter a hierarquia racial e também a organização social no período pós-abolição, a fim de garantir a continuidade do sistema que classificava os indivíduos de acordo com as suas características físicas. Na atualidade, o conceito de colorismo que vem surgindo nos últimos anos, ele aparece de um contexto diferente, de surgimento e também de concretização de políticas públicas para a população negra. Nesse contexto, de acordo com Sueli Carneiro, com o avanço da conscientização racial dos indivíduos negros, a consequente redefinição dessas identidades raciais, ela tende a ser atribuída apenas a um suposto ou real oportunismo promovido pela política de cotas, um fenômeno recente que não explica a totalidade do processo em curso. Utiliza como argumento, nesse contexto,
na visão de Fontana, o fato de que determinados corpos negros eles não precisariam passar por um processo de descoberta e de reivindicação verbal da identidade negra, pois seus traços fenotípicos eles definiriam por si só a sua identidade racial, além da sua posição de oprimidos pelo racismo na sociedade brasileira. Nessa perspectiva, conforme a autora, a possibilidade de não se ver ou não ser visto como negro exclusivamente pelo corpo é conferida aos indivíduos cujos traços fenotípicos se afastam do imaginário do que é o corpo negro no Brasil, resultaria em diferentes acessos a privilégios sociais e econômicos, bem como atenuaria os efeitos do racismo sobre esses corpos. Nessa discussão, os estudos de Horácio Nogueira sobre o tipo particular de preconceito que existe aqui no Brasil, que levaria em conta a marca na sua incidência, frequentemente são utilizados como argumento. Contudo, entendo que a relação intrínseca entre a intensidade de discriminação e o fenótipo dá brecha à utilização do conceito de colorismo de maneira equivocada, levando ao pensamento de que os pardos ou negros de pele clara eles possuiriam benefícios e privilégios pelo fato de vivermos em uma sociedade racista. Assim, na atualidade, a discursividade do colorismo, na visão de Fontana, ela parece estar relacionada à possibilidade de ascensão social dos sujeitos de pele clara, o que faz reatualizar um discurso meritocrático que implica um esforço pelo trabalho, pelo corpo e pela moral em condições socioeconômicas totalmente desiguais, que são estruturadas por gênero, raça e classe. Nesse sentido, além da ligação de que os negros de pele clara eles teriam privilégios, evidencia também as suspeitas sobre a identidade racial desses indivíduos. Nessa direção, a discursividade do colorismo ela divide a comunidade negra e institui a imagem do que seria o negro verdadeiro, dentre os indivíduos que compõem essa população. E tal é o cenário da discussão sobre o tema no país. Nosso objetivo, baseado nisso, é compreender e analisar o sentido sobre o colorismo que foram atribuídos, ou então a forma como o tema foi representado pelo público a partir do episódio do reality em que a identidade racial de um participante foi questionada. Nessa linha, eu entendo que o Twitter é o melhor espaço para realizar tal análise, uma vez que é nesta rede social onde as pessoas mais comentam e debatem sobre o que acontece no programa. O mapeamento e a coleta, eles foram feitos a partir da utilização de palavras-chave nos me mecanismos de busca da plataforma, que são colorismo Gil e colorismo BBB, com o recorte temporal de janeiro de 2021, que é quando começa os comentários sobre essa edição, até dezembro de 2022, que foi o momento que eu realizei a coleta. Nesse processo foi coletado um total de 5.862 tweets, que se divide em diversos tópicos diferentes. Deve-se levar em conta, no entanto, que como a coleta ela foi feita a partir do uso de palavras-chave, elas podem estar relacionadas a inúmeras conversas sobre diferentes assuntos, que de uma maneira ou de outra se relacionam com o acontecimento no BBB. Tal fato, ele aparece sobretudo nos tweets que debatem a cor e raça de pessoas famosas que participaram ou não do programa, uma vez que nessas conversas o episódio de colorismo de Gilberto no Big Brother Brasil 2021 era lembrado. No total, os tweets que debatiam a cor e raça de pessoas famosas, eles somaram quase um quinto do, do total de tweets analisados, representando uma boa parte do material coletado, o que evidencia o interesse das pessoas sobre o fenótipo alheio e a vontade dessas de definir, seja pela afirmação ou então pela negação, a cor e raça dos outros. Na mesma linha,
o debate sobre colorismo, no debate sobre colorismo, o tópico de cor apareceu diversas vezes, em diferentes perspectivas, entre elas comentários sobre a auto-identificação e a heteroidentificação racial das pessoas, sobre a cor dos participantes Projota e Gilberto e a comparação entre elas, e sobre as questões relacionadas ao meio barra pardo barra mestiço e as suas implicações para pensar a identidade nacional, assim como a identidade racial dos indivíduos. Ainda, a partir do episódio de questionamento da negritude do participante, muitas pessoas elas utilizaram a rede social para comentar sobre as suas experiências sobre o assunto, tanto próprias quanto dos outros à sua volta. Percebe-se nesse sentido que houve uma identificação do público com o ocorrido com Gilberto, porque evidenciou-se muitos comentários onde as pessoas relataram ter suas identidades questionadas, principalmente por pessoas pretas ou de pele retinta. Além desses, houve também muitos comentários sobre o tópico de militância, causa e movimento, um dado já esperado, tendo vista a relação direta destes com o debate sobre o pluralismo no país. O público argumentou, nesse caso, a seletividade e conveniência dos participantes, de considerar negro somente aqueles que eles queriam considerar, e também o desserviço para com a causa e o movimento negro. Ainda associado ao tópico da militância, notou-se também comentários do público relacionando o caso do reality às experiências do Twitter, na afirmação de que o acontecimento de colorismo no programa ele não seria diferente dos acontecimentos vistos na própria rede social. Ademais, o tópico de racismo também apareceu, principalmente relacionado às falas do participante Nego Di sobre o Gilberto, uma vez que grande parte do público interpretou o caso dessa forma. Nessa linha, muitos comentários, eles diziam que a fala e as atitudes do Nego Di foram racistas, preconceituosas ou até mesmo um crime. Ainda, muito dos comentários apontavam ainda a indignação do público com os termos e as frases proferidas pelo participante para se referir a Gilberto Nogueira no dia do ocorrido, utilizando termos como sujinho, neandertal, muçulmano, e tais falas, aliadas ao tema polêmico da conversa, bem como a trajetória dos participantes na casa até então, podem ser indicativos da revolta do público expressa em comentários negativos, de ódios ou contrários tanto ao acontecimento em si quanto aos próprios participantes. Nessa linha, dado a forma como ocorreu, muitos comentários apontaram o modo negativo como a discussão foi abordada, e em contrapartida, muitas pessoas também acharam positivo um tema tão importante aparecer em um programa televisivo de tanta audiência. Ainda sobre a discussão no tema no reality, muito foi comentado também a respeito da introdução feita pelo apresentador branco Thiago Laerte, tanto de forma negativa, tanto de forma positiva, defendendo a postura do apresentador. Além do mais, associado às críticas ao apresentador, houve também comentários tratando da relação das pessoas brancas com o colorismo e seu lugar de fala em relação ao assunto. Ainda no que tange ao debate sobre o colorismo, a partir do programa, houveram relatos de pessoas que descobriram e aprenderam sobre o tema a partir do episódio do reality, e também relatos de pessoas que não entendiam, achavam complexo e queriam saber e descobrir mais por conta do programa. Na mesma linha, muitos comentários
Também apontavam a necessidade de estudar e pesquisar sobre o colorismo, por se tratar de um debate muito importante e necessário, muitos também aproveitando para dar referências e indicações sobre o tema. Outros ainda utilizaram os comentários para expressar os seus conhecimentos sobre o assunto. Nessa direção, foi possível encontrar tweets sobre os aspectos mais teóricos do colorismo, envolvendo as definições, os significados, a sua relação com a teoria estadunidense e também questões históricas, raciais e sociais brasileiras. Por fim, além das definições e significados propriamente ditos, muitas pessoas utilizaram o termo para se referir ao episódio, no sentido de afirmar que o que aconteceu no programa na madrugada do dia 5 de fevereiro, que foi quando ocorreu, foi sim um caso de colorismo, além de afirmar, através do termo, que Gilberto seria sim preto. Assim, né, a partir dos tópicos apresentados, percebe-se como o debate sobre o episódio de colorismo no Big Brother Brasil 2021 foi apresentado, foi aprendido e representado de diferentes formas pelo público no Twitter. A partir dos dados, foi possível perceber que a discussão sobre o colorismo no Brasil ainda precisa ser desenvolvida e também explorada, tanto dentro da academia, mas também fora dela. Nessa linha, a partir dos tópicos apresentados, eu entendo que é necessário um estudo maior sobre o tema, uma vez que ele perpassa questões sensíveis e espinhosas no contexto brasileiro sobre cor, identidade, branqueamento, democracia racial, movimento negro e também racismo. Ou seja, percebe-se que a questão do colorismo ela engloba toda a complexidade da questão racial nacional, o que torna imperativo para os pesquisadores da área o seu estudo. Então, assim, eu finalizo, né, a minha apresentação e, para quem tiver dúvidas, quiser conversar sobre o tema, pode me contactar. Meu nome é Michelle Dorigan, meu e-mail é micheledorigan@hotmail.com e muito obrigada.